Olá, tudo bem? Firmes? Vamos então definitivamente para o final de nosso curso de fase A, 49, a dualidade. Esta conferência é um repasse de tudo o que a gente estudou durante o curso. No que se refere ao objetivo de nossa existência. O relacionado com o objetivo de nossa existência. Por que estamos aqui no planeta? Então a mônada, a chispa divinal, então ela sai do absoluto. Ela é a unidade. Assim representamos a nossa mônada como unidade. Ela saiu do absoluto como unidade, a única lei do absoluto, a lei do amor, onde reina a infinita felicidade. E deve regressar como unidade. Então essa mônada veio se desdobrando até que chegamos aqui no plano físico, a materialidade vai aumentando, vai se multiplicando terrivelmente. Aqui somos colhidos pelas leis de evolução e involução, pelas leis de retorno e recorrência, por exemplo. Bem, para que haja criação, a mônada ela deve se dividir. É a dualidade que vamos estudar hoje. Então aqui aquele símbolo, aquele desenho que os macrobióticos conhecem, aqui está representada a dualidade. A mônada é o santo afirmar, o sim, o positivo, o ser, que se desdobra no santo negar, no não ser. O branco se desdobra no negro, o alto no baixo, o gordo no magro, alegria em tristeza, triunfo em derrota, etc, etc. Tudo fica como dualidade. Não existe um sem o outro. Um existe em função do outro. O santo afirmar se desdobra no santo negar para poder criar. Um necessita do outro, masculino precisa do feminino, o falo masculino precisa do útero feminino para poder criar. O sim é a parte positiva, afirmativa, é a parte masculina. O vemos com o movimento da cabeça, sim, é aceitação. Ou não o vemos também em um movimento horizontal. Ambos formam cruz dentro de nós. Só que para que possa haver obra, então está faltando ainda a matéria-prima da grande obra, que é a energia criadora do Espírito Santo. Então surge a Trindade. A Trindade representamos por um triângulo perfeito. Positivo, negativo e o neutro. É o santo conciliar. O santo afirmar, o Pai se desdobra no Filho, que é o santo negar. E entre os dois aparece
o Santo Conciliar, a energia. É a Mãe Divina, é o Espírito Santo. O Pai, assim, é a sabedoria. Se aprendemos a fabricar sabedoria do não, começamos a criar. Quem é não é o nosso treinador psicológico, que atua desde já, e mais tarde o Cristo, lá na segunda montanha. Então, o não é Lúcifer. Ele maneja a balança. Se o vencemos, ele nos dará a luz ou sabedoria, o fogo ou o amor. Se nós nos deixamos vencer por ele, nos tornaremos seus escravos. Ele é o desejo em todos os seres humanos. E ao ser o desejo, é o próprio eu psicológico. Em cada um de nossos desejos está escondido o fogo ou o amor, e está escondida a luz ou a sabedoria. Se nós queremos triunfar, temos que vencer ao diabo. O Pai diz: ninguém vem a mim senão através do Filho. O Filho é a justiça. Aquele que quer sabedoria tem que vencer o desejo, porque somente tem sabedoria para aquele que se aposta do fogo, que tem derrotado ao diabo. Se queremos vencer a Lúcifer, devemos estudar o objetivo do desejo. E quando estudamos este objetivo, descobrimos que este busca ou ser ou não ser. Então o Pai é a sabedoria, é a verdade, o verdadeiro. O Filho é a justiça, é o bom. E o Espírito Santo é o poder, é o útil. Se nós utilizamos esta técnica, chegaremos a algo muito importante. Vamos ver que esse é o segredo para poder governar o quaternário. Então vamos ver agora o quaternário. O quaternário são as funções da alma, as 3 funções da alma que possuímos. É um quadrado perfeito, com 4 ângulos iguais. Quais as 4 funções da alma? O pensar, o sentir e o agir. Através 3 funções da alma, perdão. É o pensar, o sentir e o agir, através de palavras e obras ou omissões. Então, se aplicamos a retidão nessas funções, lograremos, ao invés de pensar, o reto pensar, ao invés de sentir, o reto sentir, ao invés de falarmos só asneiras, é o reto pensar, e ao invés de fazermos coisas inúteis, tolas, é o reto obrar. Isso se faz através da autoobservação. Sem a autoobservação psicológica, não conseguiremos nada. Temos que desenvolver gradativamente essa faculdade da autoobservação. Então, para que um sentimento se transforme no reto sentir, então, por exemplo, sentimos no nosso centro emocional uma emoção negativa. Minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. E aí vamos fazendo de nosso sentimento o reto sentir. Mesma coisa o pensamento. Quando estamos pensando, minha mãe, este pensamento não é do meu ser, não é verdadeiro, não é útil, não é bom.
Já vimos que a melhor forma de pensar é não pensar. Minha mãe, tira de mim este pensamento, desintegra-o. Nunca refletimos que nossas palavras, as palavras, o verbo, são energia criadora do Espírito Santo. Antigamente, Moisés erguia sua vara, proferia algum mantra, alguma palavra de poder e conseguiu até, inclusive, afastar as águas do Mar Morto para que seu povo pudesse passar. Então é o poder das palavras. Com as palavras nós podemos agredir, podemos ferir mortalmente as pessoas. Ou podemos criar, podemos incentivar as pessoas. Que é isto que estou prestes a falar, minha mãe? É verdadeiro? É útil? É produtivo? É justo? É bom? Senão, minha mãe, tire de mim esta intenção de falar, desintegra, e aí não falamos. Ao invés de falarmos asneiras, melhor ficar quieto. E o retobrar nossas obras, aquilo que estou prestes a fazer é verdadeiro? É útil? É justo? Não. Minha mãe, tira de mim isto que intento fazer, desintegro-o. E se vamos aplicando esta trindade no quaternário, vamos aprendendo a economizar energia, equilibrando os centros. Já vimos na conferência dos 7 centros da máquina humana, número 4. Importantíssima aquela conferência. Vamos então dominar o quaternário e vamos ter acesso ao quinário. Só dominando o quaternário teremos acesso ao quinário. Senão é impossível, jamais despertará o fogo sagrado. Jamais começaremos a trilhar o caminho iniciático. Quinário está simbolizado por uma estrela de 5 pontas. Corpo físico, corpo vital, esses dois nós o temos, obviamente. O vital não é tão óbvio. Temos o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Quem tem construído em si esse quinário é um homem verdadeiro, torna-se um homem verdadeiro. Nós não somos homens. O mestre nos chama de animais intelectuais, equivocadamente chamado de homens. Nos sentimos homens, mas não somos. Para ser homens, temos que ter criado 5 corpos, que nos dão poderes aterradores, é o exemplo de Moisés, e que nos tornam completamente diferente do que somos. Esses 5 corpos se forjam na forja dos cíclopes, no sexo, na magia sexual, com a energia criadora do Espírito Santo, a matéria-prima. Criam-se sobre a coluna vertebral, através do suprassexo. A este trabalho se denomina Gênesis em nós. Criar-se a nós mesmos, nascer da água e do fogo, é a primeira montanha ou a montanha do nascimento. Então a primeira coisa que temos que fazer é criar os corpos superiores. É o primeiro fator. O físico já temos que regenerá-lo. O vital já temos que regenerá-lo. Criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Todos esses solares, 5 corpos solares. O homem tem que ter a vontade. Se não tem vontade,
não é um homem. A vontade do homem causal, do corpo causal. São homens e mulheres, são homens, as mulheres e os varões que cheguem a ter esses 5 centros, esses 5 corpos. Não são homens por apenas ter órgãos sexuais masculinos, como vulgarmente achamos. Senão que todo aquele que tenha trabalhado com seu Mercúrio, poupando essas energias no quaternário e investindo na criação dos corpos. Assim, nos tornamos homens autênticos. Daí as palavras do Mestre Jesus, quando os discípulos perguntaram: o que fazemos com a Maria Madalena? Jesus disse: deixai-a, que farei dela um homem. Aí está o segredo. Tanto os homens como as mulheres podem fazer a mesma obra, na mesma existência. O único que precisa é transmutar a energia criadora sexual para criar os 5 corpos. Então Jesus transformaria a Madalena, através de seus ensinamentos, num homem, num mestre, embora sendo mulher. Para poder converter-nos em homens, tem que aprender a poupar a energia. Essa energia nos dá a Mãe Divina todas as noites. O total de 100%. Todos os dias, quando levantamos, temos a energia. Se no dia anterior fornicamos, jogamos fora nossa energia sexual, no outro dia a temos de novo. Não só a sexual, como também a sentimental, a do pensamento, a motora e a instintiva. Tudo depende do uso que fazemos da energia. Terá aqueles que prefiram derramar o sêmen, a grande maioria. Tirar a semente de sua própria existência, como terá outros, pouquíssimos no mundo, que optarão por poupá-la. A maioria gastando em emoções negativas, emoções positivas, pensando, falando, e outros para criar os corpos. Esse homem autêntico é a alma humana. A alma humana terão os homens e mulheres que aspiram ao paraíso. Tem que chegar com ela. Sem a alma humana, os desalmados jamais chegarão ao paraíso. Todos saímos pela porta do sexo, viemos pelo sexo de nossos pais, deveremos voltar pelo sexo. Nós aqui queremos voltar, então, pelo sexo que nós haveremos de praticar. No caso nosso, o suprassexo. Se nós logramos esses 5 corpos, teremos direito então à escolha do caminho. Tem 2 caminhos. Um nos levará diretamente para a unidade. E tem outro caminho que nos distrai e nos tira do trabalho esotérico, apesar de que vamos seguir metidos no esoterismo. Um caminho se chama caminho do Nirvana, ou espiral, o caminho de rosas, de perfumes, de felicidades, alegrias. E outro caminho direto, que é o caminho do Cristo, que nos conduzirá à felicidade também, mas à felicidade eterna. Não tem então senão 2 caminhos. Que é onde começa o cenário, 6, cenário. Que é o próximo passo, o matrimônio perfeito. Quem não escolher pelo caminho direto, jamais conhecerá o que é o Cristo, jamais encarnará o Cristo.
e também não conhecerá o que é o matrimônio perfeito. O cenário é uma estrela de 6 pontas. Perdão. São 2 triângulos que se entrelaçam. 2 triângulos perfeitos que se entrelaçam. Então, o fogo deverá subir até a laringe para criar o corpo causal. E depois irá até a glabela, até o intercílio. Criaremos em nós esta estrela, celebraremos o matrimônio perfeito. Quem se decidiu pelo caminho direto, em sua glabela brilhará a estrela de 6 pontas, que é a alma divina. Então, a alma divina desce e a alma humana sobe e se entrecruzam, celebrando o matrimônio perfeito. O homem se diviniza e a alma divina se humaniza. A esse passo, se recebe então essa estrela, que também é chamada estrela de Davi, estrela de Belém, que ilumina a nossa árvore de Natal, que nos dá direito a participar do Natal do coração, o verdadeiro Natal. Somente homens atrevidos que tomam o caminho direto têm esta estrela de Compostela. Então não adianta a gente pintar o intercílio de vermelho, querer dar uma de mestre. Não temos a maestria, não adianta. A maestria só tem quem tem essa estrela de 6 pontas. E quem tem essa estrela tem direito ao próximo passo, o septenário. Septenário de 7. Uma estrela de 7 pontas. Então não é mais o homem autêntico. Aqui é o super-homem, o Cristo. Então a estrela de 7 pontas representamos assim. Ficou meio torta, mas é de 7 pontas. O Cristo é o Filho do homem. Primeiro temos que ser homens, para depois termos o Filho, que é o Cristo, que é o super-homem. Não adianta celebrarmos 30, 40, 50 natais se não celebrarmos o momento mais importante da história de uma pessoa, que é o nascimento do Cristo. Ou celebrarmos 1000 natais, se formos contar todas as existências que já passamos. Então temos que celebrar o Natal autêntico, o advento do fogo crístico. É o princípio do Apocalipse na pessoa. Está indicando o começo da segunda montanha. Então a estrela, o septenário, é a segunda montanha, é o nascimento do Cristo. Inri, ignis natura renovatur integram. O fogo renova incessantemente a natureza. Cristo é o amor, o fogo que há de renovar toda a nossa natureza.
Por isso, o advento dessa chama em nosso interior nos transforma radicalmente. O nascimento do Cristo dá o processo do Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? É o fim pelo fogo. Porém, qual fogo? O fogo sagrado, que deve acender em nossa coluna vertebral, o Kundalini, que por sua vez faz vibrar as 7 igrejas que temos na coluna, que estão apagadas. Essas 7 igrejas nós vamos estudar na fase B. Esse fogo irá acendendo igreja por igreja até completar as 7 e levar a cabo a morte e a ressurreição. Porque somente esse fogo ressuscita. Somente esse fogo nos dá vida e nos conduz ao nascimento segundo, ao verdadeiro nascimento. O retorno, os múltiplos nascimentos que temos como retorno, não são o nascimento verdadeiro. O nascimento verdadeiro, o nascimento segundo, se dá com o Apocalipse. Com a morte se mata a morte por toda uma eternidade. Isto quer dizer que quando ocorre a morte dos eus causa, ou as causas mesmo do erro, todas nossas chispas ficam livres e com esta morte se chega à ressurreição. Então, esta é a segunda montanha. Então, primeiro criamos os corpos, depois, na segunda montanha, vamos eliminar os eus causas. Não quer dizer que não temos que começar a matar defeitos desde já, temos sim. Mas o mais grotesco que temos em nossa natureza é só o Cristo que tem o poder de eliminar. E aí passamos ao octonário. A gente tem uma forma equivocada de se expressar. Dizemos, a gente terá direito ao octonário. Então, corrigindo, a gente não, é o ser. É o ser que recebe as iniciações. E a gente temos que eliminar gradativamente. Octonário é uma... Ih, eu estou mal de caneta. Octonário é dois quadrados perfeitos que se cruzam. Dois quadrados perfeitos que se cruzam. É a estrela de 8 pontas. Está mostrando o terceiro trabalho, a terceira montanha. É um trabalho que devem fazer todos os que têm logrado converter-se em ressurrectos. É o trabalho de buscar um discípulo e encarregá-lo de levá-lo até as portas da segunda montanha. Então não é discípulo ainda quem não está na segunda montanha. Segunda montanha é o trabalho do sacrifício pela humanidade. No septenário, perdão, eu li aqui errado. É o trabalho de buscar um discípulo e encarregar-se de levá-lo até as portas da segunda montanha, que é onde começa o sacrifício pela humanidade. A segunda montanha e a terceira montanha. No septenário, logramos um total de 99% de consciência. E agora no octonário, vamos a conquistar o último porcento de consciência faltante.
criar-se-ão os corpos de luz. E é fundamental conseguir o discípulo. Se o mestre não conseguir esse discípulo, ele não tem acesso a ficar definitivamente no absoluto. Ele pode ir, descansar, voltar, mas não ficar definitivamente se quiser. Este trabalho é um trabalho dedicado totalmente ao amor, à terceira montanha, ao sacrifício. Se o absoluto é uma só lei, a lei do amor, então temos que ter amor para conseguirmos chegar até o absoluto. Para alguns será muito fácil conquistar, conseguir deixar um discípulo. Para outros levarão séculos, até milhões de anos, devido à dificuldade que é de se deixar um discípulo. Então, neste octonário, começa a águia a tragar a serpente, que é aquele famoso símbolo dos astecas, a águia tragando a serpente. Vemos esse desenho na bandeira mexicana. O meu canal tem essa águia tragando a serpente. Novenário. Novenário, então, vem de número 9. Esse é o desenho mais difícil que eu acho que tem de fazer. São 3 triângulos perfeitos que se entrecruzam. Peço perdão pela falha, pela gafe, né? Verdadeira gafe. Então, 3 triângulos que se entrecruzam, formando o novenário. O novenário tem que fusionar-se as forças do Cristo, do Lúcifer e do Espírito Santo em uma só, que é o Espírito. Já vimos que somos formados de 3 partes: o corpo físico, a alma, que é de energia, e o Espírito. No novenário vem isso que se denomina o purgatório. Quando as forças se fusionam formando o ó de Deus, que é a Mãe, integrada pelo Espírito Santo, o Lúcifer e o Cristo, o fogo total, os 3 princípios do amor, então formam o ó de Deus Mãe. Então aqui estão os desafortunados que chegam a essas alturas. Então, embora estejam àquelas alturas, são chamados de desafortunados. Nós então o que somos? Desafortunados pela ansiedade tão terrível para que se dê o passo seguinte, que é literalmente quando a águia, o pai, traga a serpente. Então, no novenário, o pai está ainda por fora. E esses mestres do purgatório estão esperando para que a luz, a sabedoria do pai os penetre e fiquem convertidos em unidade múltipla perfeita. Nós somos multiplicidade egóica imperfeita. Então eles querem se converter em unidade múltipla perfeita. No purgatório se termina ou se mata a mecanicidade da volta, a mecanicidade do retorno. Então, existe a mecanicidade da vinda do absoluto e a mecanicidade do retorno. Toda parte mecânica deve terminar aí. Não se pode entrar no absoluto
com nenhum sequer átomo de mecanicidade. Então é só questão do mestre, do grande mestre, esperar no purgatório. Porque o Pai penetrará e ficará este que é um homem absoluto. Um novo sol se terá criado. É a parte do denário. Então o denário é quando a águia traga a serpente, traga o mestre. Então o denário fica completo quando as duas forças se complementam. O I, que é o Deus Pai, ou sabedoria, e o O, que é o amor, Deus Mãe. Deus Mãe e Deus Pai se fusionam como que sendo um grande coito sexual. E fica um novo homem absoluto criado. Termina-se a volta. Se há logrado a integração do ser total. Se há autorrealizado um novo ser no absoluto, com direito de ficar permanentemente no absoluto se quiser. O que nos resta fazer então? Trabalhar com os três fatores, já que não somos nem sequer desafortunados. Temos que trabalhar com o sacrifício pela humanidade, não só no octonário, não só no novenário, mas começar desde já. O primeiro, o segundo e o terceiro fator, definitivamente, equilibradamente. Para podermos, então, equilibrar os centros da máquina humana para que haja o despertar do fogo, do Kundalini. Ficamos por aqui hoje. Um abraço a todos e até mais.